Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavras do Santo Padre. O Evangelho de hoje recorda-nos que a fé no Senhor e na Sua palavra não nos abre um caminho onde tudo é fácil e tranquilo, não nos livra das tempestades da vida. A fé oferece-nos a segurança de uma presença, a presença de Jesus, que nos impele a superar os temporais existenciais, a certeza de uma mão que nos segura a fim de nos ajudar a enfrentar as dificuldades, indicando-nos a estrada inclusive quando está escuro. A fé não é um subterfúgio para os problemas da vida, mas apoia no caminho, dando-lhe sentido. Este episódio é uma imagem maravilhosa da realidade da Igreja de todos os tempos, uma barca que ao longo da travessia deve enfrentar até ventos contrários e tempestades, que ameaçam virá-la. O que a salva não são a coragem nem as qualidades dos seus homens, a garantia contra o naufrágio é a fé em Cristo e na Sua palavra. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. São Sotero, Papa. De origem grega, mas nascido em Fondi, Sotero foi Papa do ano 166 a 175. Atento às necessidades dos cristãos do Oriente, seu pontificado foi caracterizado por obras de caridade e assistência aos pobres. Instituiu uma ordem diaconal feminina e teve que enfrentar muitas heresias como a de Montano. São Caio, Papa. Nascido na cidade de Salona, na Dalmácia, por uma família romana nobre talvez relacionada a Diocleciano, Caio é Papa de 283 a 296. Alguns diziam que era tio de Santa Susana. Durante seu pontificado, lutou contra as heresias emergentes e organizou, definitivamente, as ordens inferiores do episcopado. São Agapito e Papa. Agapito, Papa por quase um ano, foi enviado pelo rei dos godos a Constantinopla para dissuadir o imperador Justiniano de retomar a Itália. A missão faliu, mas, em compensação, o pontífice conseguiu uma nova derrota da heresia monofisista. Santo Agapito faleceu no caminho de volta a Roma em 536.